Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas distribuições Linux com foco em pentest, em ethical hacking. Esse aqui é a Cyborg. O nome do usuário padrão é Cyborg e a senha é Tur. É o root ao contrário. Eu estou usando o Cyborg em modo live, ou seja, sem precisar instalar. O curso não é para ensinar a usar o Cyborg, é apenas para mostrar a você que a partir dessa orientação que você recebeu do Kali Linux, você consegue usar outras distribuições Linux com foco em segurança. É só você explorar um pouquinho que você vai achar tudo o que você está aprendendo no Kali Linux, às vezes em local diferente. Aqui embaixo, por exemplo, nós temos os espaços de trabalho virtuais, que no Kali Linux é em cima. Aqui, por exemplo, nós temos o terminal. E todas essas distribuições com foco em segurança costumam vir com o Nmap. Então, se você digita Nmap, você já descobre se está ou não. Clear para limpar a tela. E eu posso fazer uma varredura simples para ter certeza que o Nmap está funcionando. E se o Nmap está funcionando, as outras ferramentas também estarão. Está aí o resultado do Nmap no Cyborg. Aqui nós temos o minimizar, o maximizar e o fechar a janela. Aqui você tem aquele equivalente ao botão iniciar do Windows, com acessórios, com as ferramentas, também por categorias. Ferramentas de hardware hacking, ferramentas de mobile security, de análise de malware, de forensics, que é o forense computacional. Estão aí as ferramentas por categoria, exatamente como tem no Kali Linux. Então, usar o Kali Linux, Cyborg ou qualquer outra distribuição é uma escolha pessoal. O Kali Linux ele é o mais popular. Você encontra mais suporte para o Kali Linux, mas a forma de trabalhar é a mesma. Qualquer que seja o Linux com foco em segurança que você escolher, é só você procurar, basicamente, terminal e onde estão as ferramentas. Vou sair do Cyborg aqui no cantinho, desligar. O Cyborg é baseado no Ubuntu. Olha o logotipo do Ubuntu aqui. Se você for trabalhar com Cyborg, você cria a máquina virtual para o Ubuntu. Vamos ver agora o Backbox, que também é baseado no Ubuntu. O Backbox tem uma interface mais limpa, ela tenta simular o Windows 10 e nós temos que procurar a mesma informação. Onde está o terminal e onde estão as ferramentas. Aqui, por exemplo, com o botão direito, você tem aquela opção, abrir o terminal aqui. Está aí um terminal. E você pode fazer o famoso teste do Nmap. Digita Nmap e está aí o Nmap. O Nmap vai estar presente em praticamente toda a distribuição Linux com foco em segurança. Clear para limpar a tela. Fechando. E onde estão as ferramentas? Aqui no mesmo botão que equivale ao iniciar do Windows. Onde estão essas ferramentas? Aqui nós temos algumas ferramentas padrão, as recentemente usadas, e aqui todas. Muitas ferramentas aí. Ferramentas de auditoria é onde você encontra as categorias. Engenharia reversa, engenharia social, teste de estresse. Tem até ferramenta para análise automotiva. Mobile, VoIP, rede sem fio. Todas as categorias de ferramentas e às vezes com subcategorias, como por exemplo aqui, exploração de banco de dados e exploração de redes.
com o famoso Metasploit. Não é objetivo demonstrar o uso do Backbox, apenas tranquilizar você quanto ao Linux para Pentest e Ethical Hacking. Qualquer Linux para Pentest ou Ethical Hacking tem o mesmo padrão de funcionamento. Área de trabalho, um botão equivalente ao iniciar, onde você encontra as ferramentas separadas por categorias. Alguma coisa você pode ter acesso pelo botão direito do mouse. E o Backbox, para você desligar, sair do Backbox, não é aqui no canto direito como ocorre no Kali Linux. É aqui no botão iniciar, aqui tem um botãozinho desligar. Shutdown. Vamos ver mais uma distribuição com foco em segurança, dessa vez a Parrot, que é papagaio em inglês. Ela é baseada no Debian, igual o Kali Linux. Então, quando for usar o Parrot, se você quiser, você cria a máquina virtual para o Debian. Aí está o ambiente de trabalho do Parrot. Reza a lenda que ele foi inspirado no Clovis Bornai. E nós temos aqui os mesmos recursos de qualquer Linux com foco em segurança. Aqui, por exemplo, nós temos o equivalente ao Windows Explorer. E fechar, em vez de ser do lado direito, é aqui no canto esquerdo. Aqui você tem as aplicações. Ele vem com aplicações para trabalho. Nós temos aqui o equivalente ao Office. Mas o que nos interessa é aqui em Pentesting. A mesma estrutura, ferramentas separadas por categorias. E praticamente as mesmas. Temos ataques de senha, teste de redes wireless, forense, automotivo, engenharia reversa, tudo aí. Da mesma forma que nós já vimos nos outros sistemas operacionais Linux com foco em segurança, o botão direito te dá acesso a abrir um terminal e você pode fazer o teste do Nmap para ver se tanto o Nmap está instalado como se ele está com acesso à internet. Fazendo uma varredura, todo Linux com foco em Pentest tem o Nmap instalado por padrão. O Parrot você talvez confunda no início, né? Porque nós acostumamos a fechar no canto direito e o fechar aqui é no canto esquerdo. Para sair, não é nem do lado direito, nem aqui no iniciar, é aqui em System. Shutdown. Shutdown. Nessa máquina virtual já tenho 5 sistemas operacionais instalados. Aí você talvez queira me perguntar, dá para rodar todos esses sistemas operacionais ao mesmo tempo? Dá, se você tiver memória para isso. Se eu colocar 2 GB de memória para cada sistema operacional desse, eu vou precisar de 2, 4, 6, 8, 10 GB de memória e mais a memória do meu computador principal. E observe que com 2 GB de memória, o computador fica lento. Então, se eu colocar os 6 computadores, o meu computador real e os 5 computadores virtuais, certamente o meu sistema vai ficar lento. O ideal é você trabalhar com uma máquina virtual ligada de cada vez, ou no máximo 2. Isso se você tiver pelo menos 8 GB de memória RAM. Se você tiver 4 GB de memória RAM, talvez você mal consiga trabalhar com uma máquina virtual.